Querida Irmandade, algumas orientações sobre a nossa não participação dos eventos natalino ou do Natal propriamente dito. Não cultivamos a tradição religiosa de se comemorar a festa de Natal. A razão de não comemorarmos o nascimento do Senhor Jesus é que, além de a data de 25 de dezembro não ser comprovada como o dia do seu nascimento, ainda essa data remonta de uma antiga comemoração pagã, denominada Saturnália. O nascimento do Senhor Jesus, como fato histórico isolado, não provocou nenhuma mudança na história da humanidade. Não sarou nossas enfermidades espirituais, não nos dispensou o Espírito Santo, não nos reconciliou com Deus, tampouco nos deu o direito da vida eterna. Nossa consciência foi lavada pelo sangue do sacrifício do Senhor, que nos abriu caminho ante a face de Deus, rasgando o véu da incredulidade que estava posto sobre os nossos corações. Foi a morte, e não o nascimento de Jesus Cristo, que nos tornou filhos de Deus. Repito, foi a morte e não o nascimento de Jesus Cristo que nos tornou filhos de Deus, legitimados em seu vitupério. A importância do nascimento de Jesus é inquestionável. Ele trouxe esperança para os homens, cumpriu a profecia e a determinação divina. Entretanto, a salvação, a reconciliação com Deus e a vitória da Igreja sobre todo o mal se deu na cruz, no seu sacrifício em nosso lugar. Portanto, a celebração do nascimento de Jesus Cristo no mês de dezembro não possui embasamento doutrinário, se configurando em mero costume religioso, associado a forte interesse comercial, se utilizando de símbolos que não guardam nenhuma relação com Cristo e tampouco geram fruto de salvação. Concluímos que a Bíblia não respalda a prática desse festejo religioso, muito menos o uso de seus símbolos. As palavras do próprio Senhor Jesus nos determinam a que celebremos a sua morte, pedido claro, feito pelo Senhor na Santa Ceia, onde se cumpre o seu mandamento, dizendo: fazei isso em memória de mim. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Esta data foi designada por Roma, numa aliança pagã, lá no século IV. A primeira intenção era cristianizar o paganismo e paganizar o cristianismo. De acordo com o calendário judaico, Jesus nasceu talvez em setembro ou outubro, também não tem uma data precisa. A Igreja do Senhor está vivendo, na verdade, na época de preparação do caminho e já estamos aguardando a volta do Senhor. O Natal é uma festa que centraliza a visão do palpável e esquece do espiritual. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz no espírito. Porque o Natal se tornou literalmente um culto comercial para render lucros e dinheiro, tira dos pobres, engorda os ricos, enfim, uma festa literalmente ilusória, onde muitos se desesperam por não poder comprar um presente para seus filhos. Esta festividade está baseada em culto a falsos deuses nascidos na Babilônia. Então, se recebermos o Natal pela Igreja Católica Romana, e esta, por sua vez, recebermos de onde receberam os pagãos, qual é a origem verdadeira?
O Natal é a principal tradição de um sistema falido, denunciado nas profecias e instruções bíblicas sob o nome de Babilônia. Seu início e origem se deu na antiga Babilônia de Nimrod. É verdade, suas raízes datam de épocas imediatamente posteriores ao dilúvio. Quem era Nimrod? Era neto de Cão, filho de Noé. Foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico, que até hoje domina o mundo. Sistema de competição organizado de impérios e governos feitos pelo homem, baseado num sistema econômico de competição e de lucro. Nimrod construiu a Torre de Babel, a Babilônia primitiva, a antiga Nínive e muitas outras cidades. Ele organizou o primeiro reino deste mundo. O nome Nimrod em hebraico deriva de Marad, que significa ele se rebelou. Sabe-se bastante de muitos documentos antigos que falam deste indivíduo que se afastou de Deus, o homem que começou a grande apostasia profana que tem denominado ou dominado o mundo até hoje. Nimrod era tão perverso que se casou com a sua própria mãe, cujo nome era Semíramis. Depois de sua morte prematura, sua mãe e esposa propagou a doutrina maligna da sobrevivência de Nimrod como fosse um ente espiritual. Ela alegava que um grande pinheiro havia crescido da noite para o dia de um pedaço de árvore morta que simbolizava o desabrochar da morte de Nimrod para uma nova vida. Todo ano, no dia de seu aniversário de nascimento, ela então alegava que Nimrod visitava aquela árvore sempre viva e deixava presentes nela. O dia do aniversário de Nimrod era 25 de dezembro e esta é a origem da árvore de Natal. Por meio das suas artimanhas e de sua astúcia, Semíramis converteu-se na rainha do céu dos babilônicos e Nimrod, sob vários nomes, converteu-se no divino filho do céu por gerações neste culto idólatra. Nimrod passou a ser o falso Messias, filho de Baal, o Deus Sol. Nesse falso sistema babilônico, a mãe e a criança, ou a virgem e o menino, isto é, Semíramis e Nimrod revivo, transformaram-se em objetos principais de adoração. Esta veneração da virgem e o menino espalhou-se pelo mundo afora. O presépio é uma continuação do mesmo em nossos dias, mudando de nome em cada país e língua. No Egito chamava-se Ísis e Osíris, na Ásia Cibele e Deóis, na Roma pagã Fortuna e Júpiter, até mesmo na Grécia, China, Japão e Tibete encontra-se o equivalente da Madonna, minha dona ou minha senhora, muito antes do nascimento de Jesus Cristo. Portanto, esta festa não glorifica Deus, pois quem a inventou e que celebra o Natal diante de ídolos, não inventou ou não confere tudo isto com a nossa fé cristã. E todos nós sabemos que a idolatria é abominável perante Deus e Deus não divide a sua glória com ninguém. Os adereços de Natal são verdadeiros altares aos deuses da mitologia antiga. A árvore de Natal é um ponto de contato com os demônios, segundo os gregos, segundo alguém que desde o princípio ensinavam. No ocultismo oriental, os espíritos são invocados por meio de uma árvore, de acordo com a enciclopédia Barça. A árvore de Natal é de origem germânica, datando do tempo de São Bonifácio e adotada para substituir o sacrifício ao carvalho de Odin, adorando-se uma árvore em homenagem ao Deus menino. As velas acendidas fazem renascer o ritual dos cultos ao Deus Sol. As guirlandas são símbolos da celebração memorial aos deuses. A Bíblia nunca anunciou que Jesus pede guirlandas ou que tenha recebido guirlandas no seu nascimento. O presépio e seus adereços estão relacionados diretamente com os rituais do Deus Sol.
é um altar de incentivo à idolatria e, na verdade, uma visão pagã. Papai Noel é um ídolo, um santo católico chamado Nicolau, venerado na época e até hoje quase pelo mundo inteiro. Lá pelos gregos e latinos, em dezembro, a sua figura moderna é de um gnomo bochechudo, de barba branca. Segundo o dicionário Aurélio, ele chamava o demônio da floresta. Troca de presentes na mitologia significa eternizar o pacto com os espíritos. A ceia de Natal é um convite à glutonaria. Nas festas pagãs, ao Deus Sol, o banquete sempre era servido à meia-noite. Então confiram todas estas coisas que vão acontecendo. O Natal não tem mais nenhum sentido profético, pois na verdade todas as profecias que apontavam para a sua primeira vinda de Cristo já se cumpriram. Agora a nossa atenção e a nossa expectativa já é pela volta. Aguardamos literalmente a volta de Cristo. Então a festa de Natal traz em seu bojo um clima de angústia e tristeza, e que muitos gastam o que não têm, se endividam, se embaraçam com os negócios desta vida, e o que é pior, incorre na ira de Deus, e na verdade não é assim que nós aprendemos. Relembremos estes embrionários mistérios e conselhos para que o Senhor nos faça sempre estar edificado na rocha e que a nossa fé seja em Deus inabalável, tendo como pilares de sustentação a fé em Deus, a confiança em Deus, a oração, a santificação e a busca contínua pela vida eterna, pois aguardamos vencer este mundo e o pecado que tão de perto nos odeia e morarmos com Deus na universal Assembleia de Jesus Cristo e os primogênitos. Deus que vos abençoe. A paz de Deus.